meditação, para a nossa meditação em nome de Jesus Cristo também, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 5, capítulo 5 de segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, está escrito assim no verso 1, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isso, outorgou-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui, ele é muito claro concernente à necessidade de despirmos do velho homem para que possamos estar preparados para o dia do Senhor. Está falando aqui a respeito da natureza humana ser revestida pelo Espírito de Deus. E ele também fala que esse tabernáculo, ele geme, aspirando, desejando, ansiosamente estar com o Senhor e estar no Senhor. Estar com o Senhor e estar no Senhor. Mas o que me chama a atenção, concernente tudo quanto o apóstolo Paulo está falando aqui, é que no verso 7 do capítulo 5 de segundas cartas aos Coríntios, Paulo vai falar que andamos por fé e não por vista. E hoje eu recebi esse verso no meu devocional pela manhã. Um pastor amigo me ligou e me deixou esse verso. Andamos por fé e não por vista. E eu estava meditando nesse verso agora, e o Espírito de Deus colocou em meu coração um entendimento, um esclarecimento, Não existe rema sem logos, correto? Então, ao meditar na palavra, Deus me deu uma iluminação, uma direção concernente ao andar por fé e não por vista. O interessante, irmãos, é que andar antecede o ato de fé. Ele está dizendo, nós andamos por fé. Está interligado uma coisa à outra. Não é uma fé que o deixa engessado. Não é uma fé que o deixa estagnado, parado. É uma fé que faz ele movimentar. Então, quem está incutido, envolto de fé, ele age. Porque a fé não pode nos deter. Nós não podemos usar a fé para ficar parado, detidos, retidos. A fé é um instrumento que nos faz caminhar vendo o invisível e crendo naquilo que na ótica humana é impossível. E o apóstolo Paulo aqui, na direção do Espírito de Deus, ele diz que andamos por fé e não por vista. Ele está dizendo, nós andamos, mas andamos sim pela fé. Nós não temos fé e ficamos parados. Nós não temos fé e ficamos travados. Nós temos fé e andamos. Um exemplo, quando Moisés questionou o Senhor concernente o que faria diante do grande mar, Deus falou, por que clama a mim? Ordena ao povo que marche. E Moisés então andou, e a Bíblia diz que o mar se abriu diante dele. A fé teve que estar em conjunto com a ação. Quando Davi chegou no Vale da Lém, perto do Vale da Quem, 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que Golias liberou palavras contra Davi, menosprezando, desprezando, tentando impedir Davi de acreditar na possibilidade de obter a vitória. E a Bíblia diz que Davi avançou, Davi andou pela fé, girando a sua funda, alvejou Golias e obteve a vitória. Então andar aqui também está em conjunto com a fé. A fé e a ação, elas estão juntas. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Amon, de Moabe e de Seir vieram a peleja contra Josafá, a Bíblia diz que alguém veio e avisou Josafá dizendo, a grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Assazon, Tamar, que é Engide. E a palavra do Senhor diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E Judá
e todas as cidades ao redor se congregaram para pedir socorro ao Senhor e apregoaram um santo jejum ao Deus de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles estavam buscando ao Senhor nesse santo jejum, o Espírito de Deus veio no meio da congregação e o Senhor disse para não ter medo, para enfrentar o adversário. Josafá, ele andou no deserto, foi ao encontro do adversário e quando chegou no fim do vale, de frente do deserto de Jeruel, o adversário já estava destruído em terra no vale e ele obteve vitória. Então, existe um conjunto. A nossa fé não pode ser uma fé travada, estagnada, sem ação. A ação e a fé precisam trabalhar juntos. Nós precisamos ter fé, mas precisamos praticar essa fé. Avançar através da fé. Conquistar através da fé, obter através da fé. Colocar a fé em prática, para que essa fé, então, aleluia, possa operar de maneira tremenda e terrível. Prova disso, ou outro verso que me vem à memória, é quando a palavra do Senhor diz que Pedro, ele ao ver Jesus andando sobre as águas juntos com os companheiros, eles tiveram medo e pensaram ser um fantasma, e Jesus então ordenou que eles se acalmassem, dizendo ser ele que ia ter com eles. E Pedro falou, se é o Senhor, manda que eu vá. E Jesus falou, venha. E Pedro então saiu do barco e começou a andar sobre as águas. A fé, ela precisa estar enquadrada com a ação, junto com a ação. Nós temos que ter fé, mas precisamos ter uma atitude de fé, uma ação de fé. A Bíblia diz que o Senhor Deus chama Abraão, o patriarca. Ele diz a Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, se tu uma bênção. E Abraão absorveu a ideia. Abraão aceitou o estilo de vida que Deus lhe apresentou. E pela fé, Abraão saiu. Ele começou a caminhar, andando por fé, para tomar posse da promessa que o Senhor havia dito. A palavra do Senhor diz que quando Elimeleque saiu de Belém de Judá, juntamente com sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, a palavra do Senhor diz que chegando aos campos de Moabe, ele instaurou ali a sua tenda e ficaram ali naquela região. E a Bíblia Sagrada diz que primeiro morre Elimeleque, marido de Noemi. Malom e Quilion contraem núpcia. A Bíblia diz com Ruth e com Orfa, mulheres moabitas. E a palavra do Senhor diz que morrem também Malom e Quilion. E Noemi fica desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido.